Pai, mais um dia nós estamos na Tua presença, te agradecendo a oportunidade que o Senhor nos concede de nós falarmos mais uma vez da Tua palavra. Que o Senhor nos dê, Senhor, o entendimento, a sabedoria para transmitirmos aquilo que o Senhor quer que a gente venha compreender da Tua parte. Que o Senhor possa abençoar meus irmãos que estão aqui, aqueles que estão pela live, e que mais uma vez o Seu nome seja glorificado, Senhor. Nos ajuda a entender a Sua vontade para as nossas vidas por meio da Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então a ideia hoje é a gente fazer um resumo do que a gente já falou até agora. A gente vai continuar na revista. Bom, aí tem o meu Instagram para quem não tem ainda. Para vocês todos aqui tem. A gente vai fazer uma revisão. Começando por que nós devemos estudar esses temas. A proposta para essa sala é estudar os principais temas da fé cristã. E quando eu coloquei essa proposta para o pessoal aqui da escola, no sentido de sustentar a nossa base. Paz, pastora, bom dia. Bom dia a todos. Professor, a gente vai passar no papel, no de todos, né? Sim. Telefone, claro que já tem delas, mas pelo laboratorio que fez foi complicado. Tá. Até saber quem vem e quem não vem. Tá bom. Bom dia, obrigado. Bom dia, obrigado. Então, a proposta é a gente estudar os temas principais da fé cristã. E esses temas, eles estão divididos em 3 grupos, que são os 3 principais grupos de temas da teologia, né? Então, o primeiro grupo vai falar de Deus. O primeiro grupo de lições, ou de revistas, vai falar de Deus, o Deus triuno. Então, começando pela primeira revista, que é essa que a gente está estudando, que vai falar a respeito da doutrina de Deus, quão grande és tu. E na teologia, essa matéria se chama teontologia, que é o estudo do ser de Deus, que é o que a gente está estudando, essa revista aqui, ok? A próxima revista, nós vamos falar de Cristo, que na teologia nós chamamos de Cristologia. Então nós vamos aprender a respeito de Cristo. E a terceira revista é a respeito do Espírito Santo, que na teologia nós chamamos de pneumatologia. Então, esse primeiro grupo vai falar de Deus, tá vendo? Pai, Filho, Espírito Santo, Deus Trino. Então essa é a ideia para o primeiro grupo. Aí depois a gente vai para o segundo grupo, que é o grupo das criaturas de Deus. Dentro das criaturas de Deus nós temos os anjos, o que a Bíblia diz sobre os anjos. Então quando a gente fala de anjo, a gente também vai falar de demônios, ok? Porque são da mesma natureza. Então na teologia a gente chama essa matéria de angelologia e demonologia. Depois a gente vai falar da outra criação de Deus, que é o ser humano. Então na teologia nós chamamos de antropologia bíblica. E dentro da antropologia bíblica a gente vai falar da doutrina do pecado, que a gente chama de amartiologia. Então nós vamos estudar os anjos, vamos estudar os homens e vamos estudar o que é a salvação, ou seja, como é que Deus salva a humanidade, ou os homens. E essa matéria na teologia a gente chama de soteriologia. Então o segundo grupo vai falar das criaturas de Deus. O primeiro grupo a gente vai falar de Deus, ou Deus triuno. O segundo grupo, as criaturas de Deus. E no terceiro grupo a gente vai falar do plano de Deus. Que Deus tem um plano. E Deus compartilha esse plano conosco. Lembra que a gente já falou disso, né? Então, dentro do grupo do plano de Deus, nós temos as Escrituras, que é a comunicação de Deus com a gente. Depois, igreja. O que é a igreja? A igreja, ela é um plano de Deus, faz parte do plano de Deus ou não? E o terceiro, nós vamos falar da consumação de todas as coisas, que está baseado no livro do Apocalipse. E isso nós chamamos na teologia de escatologia.
E quando a gente conversa sobre a igreja, a gente chama isso de eclesiologia. E quando a gente estuda sobre a Bíblia, a gente chama de bibliologia. Então, esse aqui são os temas principais da fé cristã que nós trouxemos como proposta aqui para a sala Bereshit. Tudo bem? E por que nós devemos conhecer os principais temas da fé cristã? Por que isso aqui, esses temas têm que ser base para a nossa fé? Porque, vamos ver. Primeiro, devemos estar aptos a responder a qualquer a razão da nossa fé. Por que você crê no que você crê? Eu ainda posso perguntar, no que você crê? Qual é a base da sua fé? Aí você vai falar, eu creio em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu creio que Deus constituiu a igreja. Eu creio que só Jesus Cristo salva. Então todas essas coisas fazem parte daqueles temas que nós vimos. Então eu preciso estar apto a responder. Por quê? O apóstolo Pedro vai dizer lá em 1 Pedro 1,15 o seguinte: antes santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Qual é a razão da esperança que há em vocês? O que nós aguardamos? Nós que servimos a Cristo. O objetivo final é aguardar a volta de Cristo, mas enquanto Ele não vem, dá para entender essa questão que a gente precisa ter em mente para responder para as pessoas que nos perguntam? Então, por que vocês creem em Deus? Por que vocês creem em Jesus? Qual é a razão da esperança de vocês? Então, aqueles temas vão ajudar a gente a responder esse questionamento. Um outro porquê nós devemos estudar os temas principais da fé cristã. Devemos nos apresentar a Deus aprovados no conhecimento da verdade. Então, conhecendo as doutrinas bíblicas que nós vamos conhecer a verdade. Porque Jesus disse que Ele é a verdade. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele não é um dos caminhos, Ele não é uma das verdades, Ele é a verdade. A verdade é uma pessoa. Quem? Jesus Cristo. Então, nós temos que conhecer Jesus, temos que conhecer as palavras de Jesus, porque ela é a verdade. E esse conhecimento vai nos aprovar para nós nos apresentarmos a Deus. Olha o que Paulo diz para Timóteo, em 2 Timóteo 2,15. Procure apresentar-se a Deus aprovado. Veja, a ordem é essa. A gente se apresenta para Deus, mas é de qualquer forma. Você tem que estar aprovado. Em que sentido? Como um obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Ô irmã, você está procurando uma sala? Ah, então tá bom. Está procurando a mãe. Olha aqui, olha essa última frase. Que maneja corretamente a palavra da verdade. Você tem que, o que é manejar? Ele está usando uma linguagem militar aqui. Quando os soldados usavam a espada, eles tinham que saber manejar, tinha que saber lutar, né? Saber lutar. Imagina um soldado que vai para a batalha naqueles tempos, né? Sem saber empunhar uma espada. O que acontecia com ele? Um soldado que ia naqueles tempos, que eles resolviam as coisas na espadada.
Imagina um soldado que vai para a batalha sem saber usar uma espada. Na primeira batalha ele já, né? Então Paulo está usando essa figura para ensinar para a gente que a gente precisa conhecer a palavra da verdade, a palavra de Deus. Então esse é o segundo motivo, que nós devemos conhecer os temas principais da fé cristã. Para quê? Para que a gente esteja aprovado diante de Deus, sabendo manejar a palavra de Jesus, né, a Bíblia, sabendo, né, responder aos questionamentos. E um terceiro motivo pelo qual nós devemos estudar os temas principais da fé cristã, ou os alicerces da nossa fé, Paz Mancido, é esse aqui, ó. Somente alicerçados no conhecimento da verdade, teremos firmeza suficiente para não sermos induzidos por modismos teológicos errôneos, criados por homens gananciosos e que não têm compromisso nenhum com a verdade. E isso aqui é uma realidade, tá? Isso é uma realidade para a gente hoje. Existem muitos ensinamentos errôneos sendo divulgados hoje em dia, e se a gente não conhecer a palavra de Deus, a gente vai ser enganado. Por quê? O próprio apóstolo Paulo já dizia, naqueles tempos, quando ele escreveu para a igreja lá em Éfeso, olha o que ele fala para o pessoal da igreja de Éfeso: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Então, homens que vão induzir a igreja ao erro por causa do quê? Por causa da astúcia deles em querer tirar proveito, né? Ou fazer da igreja um meio pelo qual ele possa enriquecer. Então, esses homens, eles vão difundir o quê? Doutrinas erradas, doutrinas errôneas, com o intuito de enganar. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, nós devemos ter o conhecimento dos alicerces da nossa fé. Para quê? Para que a gente não seja enganado por esses homens que vão tentar nos induzir ao erro, certo? E aí Paulo fala para a igreja que nós devemos crescer. Esse é o verbo, essa é a palavra: crescer em tudo naquele que é a cabeça. Então nós somos chamados pro crescimento, porque a gente quando nós temos a nossa vida transformada por Jesus, Ele nos faz novas criaturas, certo? Mas, Paz, bom dia. O nascimento é o início ou é o fim de uma vida? O nascimento? É o início, não é? Então, se você nasceu de novo, quer dizer que você nasceu uma criança. Vamos usar essa analogia aqui. Você nasceu uma criança, tá? Jesus te encontrou, o Espírito Santo te transformou numa nova criatura. Você nasceu de novo. Você nasceu de novo, então, uma criança. A não ser que você seja lá o Benjamin Button lá do filme, que nasceu velho, né? E vai ficando novo até deixar de existir. A não ser que você seja ele, você nasce uma criança. Então, qual que é a ordem? A palavra de ordem no Evangelho: crescimento. No que? Em tudo, né? Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, ou seja, Cristo. O nosso crescimento deve ser em Cristo. Conhecer Cristo, conhecer a palavra de Cristo, porque isso vai promover em nós o amadurecimento, que é o que nós necessitamos. Bom dia, paz, à vontade.
Então, então eu só coloquei aqui 3 motivos, tá? Pelos quais nós devemos conhecer os principais temas da fé cristã, ou as bases da nossa fé. Por quê? Porque primeiro, vou voltar aqui um pouquinho, vamos voltar lá. Primeiro, nós devemos estar aptos a responder a qualquer um sobre a razão da nossa fé. Por que nós cremos no que cremos? E no que nós cremos? Então, se nós formos questionados pelas pessoas que não conhecem sobre a razão da nossa fé, como o apóstolo Pedro aqui diz, nós saibamos responder. Por que eu creio em Deus? Por que eu creio em Jesus? Por que só Jesus salva? Por que a Bíblia é a palavra de Deus? Então essas coisas a gente tem que saber responder para as pessoas, tá? O segundo motivo é para que a gente possa se apresentar diante de Deus como obreiros aprovados. Ou seja, nós fomos chamados por Jesus para uma batalha, para uma obra, e nós precisamos saber manejar a palavra da verdade, que é o que o apóstolo Paulo fala aqui para Timóteo. Bom dia, irmão, paz, fica à vontade. Ele usa, como eu disse, ele usa a linguagem militar, usando a figura do soldado que vai para uma batalha com uma espada. Aí eu perguntei para o pessoal aqui que já estava aqui antes, imagina naqueles tempos que o pessoal resolvia as batalhas na espadada, imagina um soldado indo para a batalha sem saber manejar a espada. O que aconteceria com ele? O que aconteceria com ele, Igor? Na primeira batalha ele já seria morto. Quando ele fosse puxar, pronto, já foi, já tinha levado uma espadada. Então Paulo usa essa figura para dizer que a gente também, que somos servos de Cristo, nós devemos ter o conhecimento necessário para manejar a palavra da verdade, que é a Bíblia. Como é que a gente vai saber isso? Buscando conhecimento, buscando conhecer, entender a palavra de Deus. Para quê? Para que a gente possa desempenhar o nosso papel, a nossa função no exército ao qual nós fazemos parte, que é o exército de Cristo. Tudo bem? E o terceiro motivo, que eu acabei de falar agora, é que somente alicerçados no conhecimento das verdades bíblicas, porque as doutrinas bíblicas são os pilares da nossa fé, onde a nossa fé está construída, é que nós teremos a firmeza suficiente para a gente não ser induzido por modismos teológicos, que hoje infelizmente a gente vê muito disso aí, nas próprias redes sociais a gente vê muita mentira, muito erro sendo divulgado e difundido. E se a gente não conhece, a gente não tem conhecimento do que é verdade, do que é a verdade, a gente é induzido, enganado por esses homens gananciosos, porque Paulo já dizia isso lá naqueles tempos. Ele escreveu para a igreja em Éfeso dizendo, olha, esse versículo não foi escrito ontem não, tá? Foi escrito há 2000 anos atrás. Olha o que ele diz: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina. Só que são doutrinas enganosas, doutrinas errôneas. Olha lá, e pela astúcia e esperteza de homens, de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, pensamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. Como eu estava dizendo para eles, quando vocês chegaram, esse pessoal do fundo aí, a gente foi encontrado por Cristo, nós respondemos para Ele sim, e Ele nos transformou em novas criaturas. Só que uma criatura, a gente nasceu de novo, a palavra é essa. Só que você nasce novo, nasce um bebê, não é? A não ser, como eu disse lá, o caso do Benjamin Button, todo mundo nasce criança. E qual que é o caminho lógico natural das crianças? Elas crescerem, não é? A gente vai anotar o nome das pessoas aí, né? Tá. Obrigado, pastor. Então veja, você pisou no fio aí, ó. Cuidado que esse fio aí, se tocar nele. Então, ó, o que a gente tem que pensar e gravar? Eu estou repetindo como vocês chegaram, e isso é importante a gente entender. Quando a gente nasce de novo, a gente nasce criança.
A gente não nasce sabendo tudo. Falo na fé. A gente nasceu na fé. Essa analogia, ela é assim, fundamental para a gente entender. Porque se a gente teve um novo nascimento, a gente vai nascer criança. Só que uma criança, ela não nasce criança e permanece criança para sempre. Ela precisa crescer. Não é isso? Precisa amadurecer. É o nosso caso também. Nós nascemos de novo em Cristo. Agora, a palavra de ordem dele para nós é que nós venhamos a crescer. Cresçam em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Para quê? Para que a gente alcance a maturidade. Para que a gente alcance o verdadeiro conhecimento da palavra. E a gente saiba responder às pessoas que nos questionam. E que a gente não seja enganado por heresias ou ensinos errôneos. Tudo bem? Tá, então a gente nesse ano passado e nesse ano, até pelo menos o primeiro semestre, nós vamos estudar essa revista, que vai falar a respeito de Deus. Nessa revista nós estamos estudando a doutrina de Deus. E como é que funciona? Nós temos aqui 4 revistas. Hoje nós não vamos usar elas, tá? Eu não vou entregar elas hoje, porque hoje eu vou fazer um resumo do que a gente já falou. Mas nós temos aqui algumas revistas. Como é que funciona? Você quer ficar com a revista? Beleza. Mas você vai levar ela para casa a partir da 4ª aula que você frequentar. Então você vem em 3 aulas. Ficou com a revista, leu. Você vai devolver na 4ª aula. Se você vier, você já pode levar ela para casa. Para quê? Para que acontece muito das pessoas virem um domingo, 2 domingos e depois não vem mais. Aí leva a revista e aí tira a oportunidade de outra pessoa que quer frequentar de ter a revista. Tudo bem? Então hoje eu não vou entregar porque a gente não vai usar ela, mas nas próximas semanas, se vocês estiverem aqui, eu vou entregar porque a gente vai ler a lição. E aí, se vocês continuarem, aí vocês levam a revista para casa na 4ª aula. Vocês entenderam? Beleza. Tem 2 equipamentos aqui, mas esses equipamentos são da pré-história. Se a gente ligar eles, primeiro que eles não vão gelar, segundo que eles vai fazer muito barulho e atrapalha aqui a nossa transmissão. Vai atrapalhar vocês de me ouvirem também, tá? Por isso está desligado. Então tenha fé aí, aguenta firme. Quem frequenta o Seven aqui? Quem frequenta o Seven vai estar tranquilo. Forjado. Já está forjado. Tá? Então vamos definir alguns termos, porque essa revista, na verdade a proposta que a gente trouxe para essa sala aqui é de nós falarmos de temas da teologia. Aí, quando a gente fala de teologia, as pessoas elas já ficam assustadas, principalmente no meio cristão, no meio dos crentes, porque os crentes costumam dizer que essa frase aqui, ó, vocês conseguem ver? Olha lá, teologia esfria o crente. O pessoal costuma dizer isso, né? Mas na verdade não. O que a teologia faz? A teologia ela apaga o fogo estranho. É isso que a teologia faz. Então quando a gente fala de teologia, as pessoas têm uma ideia errada, né? De teologia. A teologia, preconceito. Essa é a palavra, preconceito. Por quê? A teologia, o que é a teologia na verdade? A palavra teologia vem de 2 termos gregos, theos, que é Deus, e logos, estudo, palavra ou lógica, no sentido de ideia, estudo, de onde vem o nosso sufixo logia. Então teologia significa basicamente lógica sobre Deus, ou como normalmente tem sido definida, estudo de Deus. Então, quando você lê a Bíblia, você procura entender a Bíblia e procura aplicar na sua vida, você está fazendo teologia, porque você está buscando estudar e conhecer Deus. Então todos nós, via de regra, somos teólogos. E por que é importante a gente saber, conhecer esses termos? Porque esses temas que nós vamos estudar, a doutrina de Deus, a doutrina de Jesus, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina da igreja, a doutrina do pecado, a doutrina do homem, escatologia, né, que é o fim das coisas, a consumação do mundo. Tudo isso são temas teológicos.
E a teologia nada mais é do que o estudo a respeito de Deus e das coisas de Deus. Então, essa ideia de que a teologia esfria o crente, na verdade não. A teologia ela vai te dar, se a teologia é bem ensinada e é verdadeira, ela vai te dar base na sua fé. Você vai ser firme, não vai ser enganado por qualquer coisa, iludido por qualquer palavra que alguém que com o propósito de enganar venha trazer para vocês. Então isso é a importância de estudar a teologia, tá? Isso quer dizer que todas as vezes que meditamos sobre quem é Deus e sobre sua relação com a criação, estamos considerando a lógica sobre Deus. Quando a gente estuda Deus e as relações entre Deus e a sua criação, nós estamos fazendo teologia. Vocês aqui são todos teólogos e vocês não são crentes frios, tá bom? Porque teologia não esfria o crente, a teologia apaga o fogo estranho. Tudo bem? Em outras palavras, estamos fazendo teologia, é o que a gente está fazendo aqui. Um outro termo que a gente precisa entender, que é o que está relacionado com essa revista. O tema dessa revista é Quão Grande És Tu? É um estudo sobre Deus e seus atributos. Nós estamos estudando a pessoa de Deus. A pessoa de Deus. Quem é Deus? A natureza de Deus, os atributos de Deus. Então, na teologia, a gente dá o tema para essa doutrina que estuda a pessoa de Deus de teontologia. O que é teontologia? É a matéria da teologia sistemática que aborda questões relacionadas ao ser de Deus e suas obras. Então, tudo que estiver relacionado ao ser de Deus, ou à natureza de Deus, ou como Deus é, nós estamos estudando a teontologia. Por quê? A palavra teontologia vem do grego e é formada por 3 vocábulos: Theos, que é Deus, ontos, ser, e logos, estudo ou lógica. Então, logo, o significado, teontologia diz respeito ao estudo do ser de Deus. É o que nós estamos fazendo, estudando nessa revista. Tudo bem, gente? Falei igual os caras da Universal agora, né? Pessoal aí de trás, quer fazer alguma pergunta? Tá tudo bem? Posso continuar? Nessa última 40 minutos que a gente tem, teontologia é a teologia propriamente dita, ou seja, doutrina de Deus. Eu falei para o pessoal aqui, assim que eu comecei o ano passado, em julho, que a minha ideia aqui é derrubar muitas coisas para construir no lugar. O Ego, que é mais antigo, sabe disso, a Fernanda também. Nós vamos derrubar alguns conceitos que a gente tem de Deus, que são errados. A gente veio para a fé pensando que Deus é uma coisa, e na verdade a Escritura está dizendo que não, Deus não é isso que você está pensando. Então a gente vai derrubar. E você sabe que o processo de demolição ele é complicado, né? Faz barulho, faz bagunça. E então eu peço para vocês ficarem calmos. Aqui todo mundo é crente. Eu sou crente. Tá bom? Eu sou crente em Cristo. Sou crente. Então fique tranquilo. Talvez alguma coisa que eu falo aqui vocês vão falar: esse cara não é crente não. Calma, eu sou crente, tá bom? Porque a gente vai derrubar algumas coisas para poder construir no lugar. Construir da maneira certa, de acordo com a Bíblia. Ok? Essa revista, ela vai girar em torno disso aqui, em torno dessa frase. A forma que enxergamos Deus vai determinar a maneira de nos relacionarmos com Ele. Vou repetir para vocês guardarem. A forma que enxergamos Deus vai determinar a maneira de nos relacionarmos com Ele. Quer dizer, o jeito que eu enxergo Deus, que eu entendo Deus, vai determinar a maneira de me relacionar com Ele. Então, olha como isso é importante. Eu preciso saber, então, de fato, quem é Deus, para que eu possa me relacionar com Ele da maneira correta, do jeito certo. Tá? Aí a pergunta que a gente precisa fazer, eu faço para mim, você faz para você, você não precisa responder para mim, você responde para você. Quem é Deus? Quem é Deus?
Essa é a pergunta que nós temos que fazer e procurar responder, tá? Toda essa revista vai girar em torno disso aqui. A maneira que eu enxergo Deus, ou seja, o óculos pelo qual eu enxergo Deus vai determinar a maneira de me relacionar com Ele. Então, para isso, eu preciso saber quem é Deus, tá? Esse conceito de Deus vai fazer a gente saber se o Deus que nós cremos é o Deus das Escrituras ou não. História do fazendeiro e do empresário. Acho que vocês não estavam aqui quando eu fiz eu contei essa história. Vocês estavam? Alguém lembra disso aqui? Sim, posso só falar sim ou não? Não, né? Tá, então eu vou contar a história do fazendeiro. Tinha um fazendeiro, presta atenção nessa história. Esse fazendeiro, ele tinha um campo que plantava algodão. E chegou na época da colheita. Então ele pediu para o seu pessoal ir na praça fazer um anúncio e contratar pessoas. Para quê? Para fazer a colheita nessa plantação dele. Então o pessoal lá do RH fez os cartazes e fez no dia anterior, né? Então 6 horas da manhã do outro dia tinha pessoas lá para ser contratado. Só que não foi suficiente. E aí ele pediu para o pessoal do RH fazer mais outro anúncio 9 horas da manhã. Precisa de mais gente. Lembra? Vocês lembraram? Não, vocês ficam quietos aí. 9 horas da manhã. Depois ainda faltou gente. Quando o proprietário pediu para o RH fazer o anúncio, ele tinha combinado com o pessoal que pagaria um valor de R$250 para o pessoal do dia anterior, né? Então o pessoal que chegou 6 horas da manhã estava com esse valor na cabeça, né? R$250. Então aí faltou gente, aí fizeram mais alguns anúncios, meio-dia, 3 horas da tarde e 5 horas da tarde, o expediente acabava às 6. Então foi feito o anúncio no dia anterior, 6 horas da manhã tinha gente lá, mas faltou gente. Então 9 horas, meio-dia, 3 horas da tarde e 5 horas da tarde ainda estava chegando gente para trabalhar. 6 horas acabou o expediente. E aí o pessoal que estava trabalhando foi receber. Aí fizeram uma fila lá na frente do RH para fazer o pagamento do pessoal. De modo que o pessoal que chegou por último, foram os primeiros a receber. E conforme eles iam recebendo, iam saindo na fila, o pessoal que chegou 6 horas da manhã, que chegou antes, perguntou: e aí, quanto você recebeu? Eles falavam: R$250. Aí o que o pessoal que chegou primeiro pensou? Bom, se a gente que chegou 6 horas da manhã recebeu R$250, se esse pessoal que chegou no final recebeu R$250, a gente que chegou 6 horas da manhã, a gente vai receber mais, não é? Não parece lógico isso? Sim ou não, gente? Só falar, sim ou não? Sim, parece lógico, né? Só que chegou na hora deles receberem, eles também receberam R$250. Aí eles ficaram indignados, falando: como assim? Esse pessoal chegou 5 horas da tarde para trabalhar e você pagou para eles R$250, e para a gente que chegou 6 horas, vocês pagam R$250? Aí o chefe lá, o dono lá, o proprietário falou: o que eu combinei com vocês? Que pagaria quanto? R$250. E quanto você está recebendo? R$250. Então, do que você está reclamando? Aí a pergunta que eu faço para vocês é: o que esse proprietário fez é justo ou não? Vocês que já sabem, não respondem. Ele não foi justo, né? Não foi, mas ele prometeu. Só que um trabalhou 1 hora e o outro trabalhou desde manhã até às 6. É lógico que a pessoa que trabalhou o tempo todo está revoltada. E o pessoal que tá... Vocês podem falar, tá? Vocês que... Qual que é o seu nome, irmão? Alan. Pode falar? A irmã? Emanuele, Alan, Emanuele. O Igor já conheço. A esposa do Igor, eu não guardei seu nome. Como? Tiálida. Obrigada. Ti, tá bom, Ti.
E o meu amigo ali? Gabriel. Então, Gabriel, Alan, Emanuele, Ti, Álida, a irmã que já é da gente. Mas só me relembre o seu nome. Não, a irmã Nalva. Então, o pessoal que chegou depois, o que vocês acham aí, essa ideia aí desse fazendeiro? Tá certo ou não tá certo? Não, né? Você veja que na nossa lógica, o que o fazendeiro fez, o que o proprietário lá do campo fez, ele não é injusto, né? Mas vocês sabiam que nessa parábola, esse fazendeiro é Deus? Já começa a perceber que Deus, ele foge da nossa lógica? Deus foge da nossa lógica. O que esse homem fez aqui, a gente chama de graça. Graça, isso é graça. Por quê? Porque essa frase que eu vou falar resolve essa questão. Aos pés da cruz, todo mundo é igual. Aos pés da cruz, todo mundo é igual. Ou seja, ele combinou 250 com quem chegou cedo e quis dar os mesmos 250 a quem chegou por último. Isso é o quê? Isso é graça, isso é favor imerecido. Então veja que Deus, ele foge da nossa lógica. Vamos começar a pensar aí. A gente, na nossa lógica que é meritória, a gente trabalha no mérito. A gente aprendeu assim. Só que a graça de Deus é contra-intuitiva. Quer dizer, vai contra tudo aquilo que a gente aprendeu. Então a gente tem que começar a pensar e saber quem é Deus. Deus não é o que a gente pensa. Deus está acima, Deus está além. Tá? Tem uma outra história também, a do empresário, mas tudo bem, eu já não vou falar para a gente ganhar tempo. A outra parábola é do filho pródigo, que também é contra-intuitiva. É a mesma coisa. Por quê? Porque o filho mais novo, ele pega e pede a herança para o pai e vai. Lógico que tem muita coisa, muitos detalhes nessa parábola que é relacionada à cultura da época, que enriquece a parábola, mas assim, de forma bem simples. O filho novo jamais poderia pedir a herança para o pai. Por quê? Porque nos tempos dele falar isso é o filho querer que o pai morresse, e pelo fato dele falar isso, ele poderia ser morto, poderia ser apedrejado. Mas o que aconteceu com ele? Ele pediu a herança, o pai deu a herança, o pai falou, vai, quer ir, vai. Só que o pai nunca esqueceu do filho, né? Porém, tinha um outro filho mais velho que estava lá o tempo todo, que também ficou indignado. Por quê? Como é que o pai faz isso? Mas aí, o pai ele amava tanto um como o outro. E os dois tinham o mesmo valor e o mesmo espaço no coração do pai. E o pai, nessa parábola, parece injusto com o mais velho. Na verdade, não. Na verdade, o amor do pai transborda, tanto para um como para outro. Então, Deus é o pai da parábola. Deus é o pai da parábola. Que na nossa lógica, e a gente sempre se coloca no lugar do irmão mais velho, pode falar a verdade? A gente sempre se coloca no lugar do irmão mais velho, porque se fosse a gente, o pai jamais receberia esse moleque de volta. Jamais. Como assim? Você que saiu, você que gastou todo o dinheiro, você não tem que vir para cá. A gente é o irmão mais velho. Mas o pai fala, não, eu amo ele e amo você. Vocês dois são meus filhos. Então, Deus, ele vai contra a nossa lógica. Deus é contra-intuitivo. Deus não age nos nossos modos. Deus não age nos nossos padrões. Ok? Deus é soberano, Deus está acima. Então nós precisamos conhecer quem é Deus para que a gente possa servi-lo da maneira certa, correto? Aí vamos lembrar aquela frase: a maneira que eu enxergo Deus vai determinar a forma que eu me relaciono com Ele. Vamos lembrar dessa frase sempre, tá? Tudo bem aqui? Vamos lá. Não vai dar tempo de falar tudo, mas vamos pegar a parte principal. Tentando responder aquela pergunta, quem é Deus? O que a gente fez, a gente está pensando nela agora.
Ó, no ano de 2003, o escritor chamado José Bittencourt Filho lançou no livro intitulado Matriz Religiosa Brasileira, Religiosidade e Mudança Social. Ele lançou esse livro, né? Nesse livro, ele procura identificar qual que é a religiosidade mínima do brasileiro médio. Ou seja, o que o brasileiro entende de religião, ou como... deixa eu formular melhor essa frase. Qual que é a religiosidade mínima entre os brasileiros? Ou seja, nas religiões do Brasil, qual que é o denominador comum? Ou seja, nas religiões brasileiras, qual que é a figura que é base para todas as religiões? Deu para entender isso aqui ou não? O que é comum em todas as religiões? O que todas as religiões têm em comum? Alguma coisa elas têm em comum. O que seria isso? Essa é a pergunta, é a pesquisa que ele fez, tá? E aí, no livro, ele divulga, né, essa pesquisa, onde a maior parte dos brasileiros entrevistados descrevem Deus. Então a gente já sabe que a figura comum nas religiões é a figura do divino, é a figura de Deus, o ser supremo, o ser superior. Então as religiões têm Deus como algo em comum. Todas elas têm essa noção do divino, ok? E na maioria deles, como é que eles veem Deus? Como é que eles enxergam Deus? Alguém ao qual eu devo agradar, para ele se agradar de mim e dar aquilo que eu quero. Entenderam? Quem é Deus então nas religiões? É aquele ser, a divindade, ao qual eu preciso agradar. Para quê? Para que ele também se agrade de mim. E para que ele possa me dar aquilo que eu quero. Então as pessoas enxergam Deus dessa forma. O divino é alguém que primeiro eu preciso agradar. Eu tenho que agradar ele. Por quê? Porque ele pode ficar irado comigo, e ele irado comigo, ele não vai dar aquilo que eu preciso. Ok? Essa imagem a respeito de Deus é decorrente da cosmovisão secular, influenciada por diversos fatores, mas principalmente pela nossa herança pagã. Então essa é uma visão que as pessoas têm de Deus, decorrente do quê? De uma cosmovisão. E o que é cosmovisão? Cosmovisão é a forma que eu enxergo a vida, eu enxergo a realidade. É o óculos pelo qual eu enxergo as coisas. Isso é cosmovisão. Então, por que as pessoas veem Deus dessa forma? Porque elas estão influenciadas por uma cosmovisão pagã. Esse conceito de Deus a gente traz desde que a gente é criança. Lembra que eu falei para vocês que a gente é criado na meritocracia? A sua mãe falava para você: come, se você não comer, você não vai assistir televisão. Come, senão, se você não comer, você não vai ganhar o doce. Quer dizer, é sempre na barganha, na ideia da barganha. Faz que eu faço. Ou seja, faça por onde? Como lá diz em Inventares, capítulo 2, faz por onde que eu te ajudarei. Inventares, capítulo 2 diz isso. Então a gente foi criado nessa ideia. E isso é influência do quê? Das nossas raízes pagãs. Por quê? A religião do brasileiro é constituída basicamente por 3 religiões. Dos indígenas que já moravam aqui, os indígenas e seus rituais, a religião, o cristianismo europeu que veio para cá, e as religiões de matriz africana, com os escravos. Então essas 3 bases são as bases da nossa religião, hoje no Brasil. Por isso que o brasileiro é supersticioso. O brasileiro adora um ritual. O brasileiro adora um lencinho ungido, uma água ungida, um tijolinho ungido. Essa é uma questão bem sutil, né? Do recentemente, aí às vezes a pessoa chega e fala: abre a porta, senão depois eu não volto. Tipo assim, abre a porta para mim, não posso abrir a porta, senão tem todo ritual. Então, até eu falei em outras aulas a questão de, tipo assim, você é cristão, a gente é de Cristo, mas se alguém te chamar hoje para ir meia-noite lá no cemitério,
O que você fala? Ah, cara, eu sou cristão, eu sou de Jesus, mas é melhor evitar a fadiga, não é não? Cara, você é cristão e a Bíblia fala que não existe fantasma. Isso não existe. Só que a gente ainda tem alguma coisa dentro da gente que faz a gente ainda ter medo. Isso é o quê? Isso é cosmovisão. Ou seja, a gente aprendeu isso lá, só que a gente não deixou isso quando a gente nasceu de novo. Vamos lembrar? Você morreu e nasceu de novo. Então isso deveria ter morrido com você. Minha colega, conhecedora da casa, entrou na parte da Santa, não tinha ninguém à noite. Ligou sozinho, você pensa que ela fez? Se picou. Porque para ela, na crença dela, tinha alguma coisa errada ali. Eu gosto de pensar que tão perfeito. Não, mas... Então, veja, não só isso, a gente tem uma série de coisas que tudo isso é herança. Então, veja, por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia vai trabalhar com mudança de paradigma, com mudança de mente, com metanoia. A Bíblia trabalha com metanoia. A Bíblia trabalha com mudança radical de mente. O que isso significa? Que antes de Cristo você tinha uma cosmovisão. A partir de Cristo você morreu, essa cosmovisão sua morreu. Agora você precisa adquirir uma cosmovisão bíblica. E isso significa o quê? Que você precisa enxergar o mundo e a realidade por meio dos olhos de Jesus. Por meio das Escrituras. Você vai agir e se mover no mundo de acordo com as Escrituras. Você vai enxergar tudo agora a partir da Bíblia, a partir de Cristo. Então você precisa ter uma nova cosmovisão. Então você precisa ter uma metanoia, uma mudança de mente. Você precisa mudar completamente a sua forma de ver, enxergar e interpretar o mundo e a realidade. Como? Como Cristo faz e fez. Dá para entender? Então, esse negócio de você estar passando, tiver uma escada, você não passar por baixo, porque você acha que o universo vai vir contra você, isso aí é coisa do velho homem, tá? Não tem mais isso. O gato preto, como a gente falou, tudo isso aí tipo, se o chinelo estiver virado, tem que desvirar, senão a mãe morre, né? Cada coisa, né, meu? Aí vai arriscar, né? Olha lá, ó. Então essa imagem de Deus, a gente traz essa imagem de Deus. Ó. Então o que é cosmovisão? Só um conceito para a gente passar essa parte, ó. Cosmovisão é a visão de mundo, ou seja, a forma como enxergamos a realidade da vida. Isso é cosmovisão. Nós temos, todo mundo tem uma cosmovisão, ok? Você enxerga a vida de acordo com o quê? Com tudo aquilo que você aprendeu. Então a cultura faz parte da cosmovisão, religião, o que você aprendeu na família, tudo isso constitui para a criação da nossa cosmovisão, ok? Aí tem aqui uma explicação sobre o que é, né, desse apologista Norman Geisler, o que é cosmovisão e o que colabora para a formação da nossa cosmovisão, como eu disse para vocês. Quais os elementos que constituem uma cosmovisão? Religião, cultura, e dentro da cultura nós falamos televisão, música, arte, cinema, tradição, educação dos pais, etc. Tudo isso constitui para a formação da nossa cosmovisão. Então nós enxergamos o mundo de acordo com esses elementos: religião, cultura, tradição, principalmente. Só que o Evangelho é um convite para uma mudança de mente. A gente fala que as pessoas que responderam à pesquisa, elas responderam, aquela pesquisa é influenciada na cosmovisão pagã, correto? E o que é o paganismo nesse estudo nosso? O paganismo é toda religião que consiste, ou toda religião pagã consiste na tentativa do ser humano de aplacar uma divindade ou conseguir seu favor através de sacrifício e bom comportamento. A base da religião pagã é isso aqui. O que? Tentar aplacar a ira da divindade para que você consiga
o favor dela. Vamos lembrar das religiões antigas, dos maias, dos incas? O que eles faziam? Eles sacrificavam, inclusive até pessoas, para quê? Para que a divindade pudesse mandar a chuva ou mandar, né, o sol. Para quê? Para que as colheitas deles nascessem, né, tivessem resultado. Por quê? Eles têm o entendimento de que a divindade está irada com eles, é por isso que não chove. A divindade está querendo ser agradada. A divindade a qual eles servem, no entendimento deles, está de mal com eles. Então o que eles têm que fazer? Eles têm que agradar essa divindade para quê? Para que a divindade possa dar aquilo que eles... Essa é a lógica ou não é? Vocês já viram aquele cartaz no poste? Trago a pessoa amada em 3 dias. Já viram? Em alguns casos tem que colocar isso aí. Como é que... Aí você vai procurar saber como é que é isso. Que ele vai falar para você? Tá, eu vou trazer a pessoa amada, mas você precisa fazer o quê? Você precisa fazer um sacrifício. Para quê? Para que a divindade tal receba o sacrifício, e aí sim a divindade vai pegar a pessoa que foi embora e trazer de volta. Essa é a lógica da religião pagã. Ou seja, eu agrado a divindade para que a divindade se agrade de mim e me dê o que eu quero, o que eu preciso. Essa é a lógica pagã. Tudo bem? Vocês entenderam essa lógica? De verdade? Isso faz sentido ou não? É assim? Esse é o modus operandi das religiões ou não é? Só você olhar com calma você vai ver. Então essa cosmovisão é pagã, e a gente traz isso. Por quê? Porque a gente aprendeu assim. A nossa religião é assim, era assim. Agrada a divindade para que a divindade se agrade de você, tá? O paganismo invade o cristianismo quando mantemos uma mentalidade pagã na hora de nos relacionarmos com Deus. Agora vamos lembrar daquela frase que eu falei no começo. A maneira de eu enxergar Deus vai determinar a forma de me relacionar com Ele. E se eu enxergo então Deus como a divindade, como ela é enxergada no paganismo, como é que eu vou me relacionar com Ele? Essa é a hora que vocês respondem. Como? Como que você falou, Anueli? Como uma moeda de troca. Se eu enxergo Deus, se eu tenho essa cosmovisão que não foi mudada pelo Evangelho, e eu trago essa cosmovisão, e eu venho para o Evangelho, para o cristianismo, e eu não mudei a minha cosmovisão, como é que eu vou enxergar Deus? Como alguém que eu preciso barganhar, ou alguém que eu preciso convencer para que Ele se agrade de mim, para Ele me dê aquilo que eu quero. Sim ou não? Por quê? Porque eu já trago essa cosmovisão de onde eu venho. Eu já trago. Só que eu vou dizer para você que é possível estar no cristianismo e continuar com a cosmovisão pagã. Isso é possível. A verdade é o que mais acontece. É eu achar que Deus, que eu preciso sempre estar agradando Deus para que Deus se agrade de mim também. Porque na minha cabeça Deus está sempre irado comigo. Eu sempre preciso estar agradando Ele para que Ele atenda o que eu quero. Certo? É possível estar no cristianismo com a mente pagã, com a cosmovisão pagã. É possível. É possível. É possível estar na igreja e se relacionar com Deus como um pagão se relaciona com a divindade ao qual reverencia. Por isso que o Evangelho é um convite a uma metanoia, a uma mudança de mente, a uma transformação de mente. Por quê? Porque antes eu via Deus de um jeito,
Só que agora você precisa mudar a forma que você enxerga Deus. E você precisa passar agora a enxergar Deus de acordo com as Escrituras. E não como a cultura, como a religião. Não como uma cosmovisão pagã, mas como uma cosmovisão bíblica. A questão é que muitos vieram para Cristo, mas continuam com os mesmos conceitos errados a respeito de Deus, oriundo da cosmovisão pagã. Não tiveram suas mentes transformadas, como diz o apóstolo Paulo em Romanos. O que Paulo diz em Romanos? Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Agora, olha o que ele diz: não se amoldem ao padrão deste mundo. Padrão eu posso substituir por cosmovisão aqui? Sim ou não? Se eu colocar ali, ó, não se amoldem à cosmovisão deste mundo, que é pagã, mas transformem-se pelo quê? Pela renovação da sua mente. Renovação da mente, renovação da cosmovisão. Então, não se amoldem à cosmovisão do mundo, que é pagã, mas transformem as mentes de vocês pela renovação. E esse termo aqui, ó, transformação, aqui é metanoia, é mudança de mente. Então, quando você vem para Cristo, você precisa mudar de mente. Para quê? Para que a gente possa experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O Paulo está falando que precisamos submeter o nosso conceito de Deus às Escrituras, pois é nas Escrituras que encontramos a verdadeira revelação que Ele faz de si. Portanto, é necessário conhecer Deus. O que ele fala aqui, ó? Ele fala de oferecer um sacrifício vivo, não é? Não é isso? Está escrito aqui? Ofereçam a Deus como sacrifício vivo. Por quê? Porque o pagão, ele vai e oferece o sacrifício para a divindade. E o sacrifício, quando ele é oferecido, ele morre, ele é morto, não é? E o que Paulo está falando? Na verdade, vocês não devem se relacionar com Deus somente no momento lá da cerimônia, ou do ritual, ou no momento do sacrifício. Por quê? O pagão se relaciona com a divindade assim, às vezes ele nem sabe quem é o Deus que ele está sacrificando. Ele só vai lá, oferece o sacrifício e fala: pronto, está feito, agora eu quero a minha parte, eu fiz a minha parte, ofereci o sacrifício. Agora ele vai para casa e até esquece dessa divindade. Até esquece de quem era a divindade, não sabe nem o nome. Agora ele quer o quê? Ele quer a resposta, o retorno. E Paulo está falando: não é assim que a gente se relaciona com Deus. Não é dessa forma, de se relacionar com Ele somente no momento do sacrifício. Na verdade, vocês é que são o sacrifício. E o paradoxo aqui é proposital, porque ele fala que vocês são um sacrifício vivo. Porque o sacrifício morre, mas vocês são um sacrifício. Isso ele está falando do que, em outras palavras? Ele está falando que a vida de vocês deve ser todo momento, toda hora, um sacrifício vivo, ou um culto racional. O que é o culto racional? A palavra culto, em grego, é latreia, e latreia é serviço. É a mesma palavra para diaconia, e a diaconia é o que? É serviço. Então o que é o culto racional? É o serviço que você presta com todo o seu entendimento. Tanto é que a palavra culto em inglês, quem sabe? Qual é a palavra culto em inglês? É service. Quando se fala para o culto da manhã, é morning service. Então culto é serviço. Então o que Paulo está falando? Ou estava falando, né? Porque saiu sem sinal. É só falar do sacrifício errado que já começa a dar errado. Olha o universo aí contra nós. Então o que Paulo está falando? Que o relacionamento de vocês com Deus não deve ser somente na hora do culto. Não deve ser somente no momento em que vocês estão louvando.
Na verdade, o relacionamento de vocês com Deus deve ser o tempo todo. Ele usa um termo aqui, apresenteis. Cadê? Onde é que está apresenteis aqui? Misericórdia de Deus, que ofereçam, ou apresenteis em outras traduções. Ele usa um tempo verbal aqui chamado auristo no grego. O que é o auristo? Ato contínuo. Quer dizer, não é você chegar lá e apresentar, apresentei e pronto, está apresentado. Não, é apresenta e continua apresentando. E vai estar apresentando sempre. Em todo momento você está apresentando. Isso é o auristo, isso que ele está falando. Então vocês têm que se apresentar a Deus como sacrifício vivo, ou seja, vocês são o sacrifício, e o sacrifício está vivo, não vai morrer, não é só aquele momento, e é o tempo todo. A vida de vocês é um culto, e o culto é o que? É um serviço, é servir a Deus, o tempo todo, o tempo todo. Então a gente começa a mudar a nossa cosmovisão. A cosmovisão pagã diz que a gente se relaciona com a divindade somente na hora da liturgia, ou na hora da cerimônia, ou na hora do ritual. Para quê? Para que a gente consiga um favor da divindade. Mas a cosmovisão bíblica está falando que não é dessa forma, não é assim. Vocês precisam conhecer Deus pela mudança da mente de vocês. Metanoia, muda de mente, mudar de direção. Metanoia está relacionado com conversão. O que é conversão? É você estar num sentido e você fazer um retorno de 180 graus. É isso? Da época da matemática? Você está e você retorna. Isso é conversão, isso é metanoia. 360 é o círculo todo, né? Isso, 180 é a metade, né? Então você está indo e volta, certo? Eu preciso terminar essa aula. Ô Senhor, eu fiz o sacrifício, cadê aí a resposta? Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Vocês querem fazer alguma pergunta sobre isso? Tá tranquilo? Deixa eu ver aqui, eu só quero mostrar uma imagem para vocês, aí a gente encerra a aula. Tá? Eu vou chegar lá, espero, né? Deus pode ser conhecido? Pode. Como? Pelas Escrituras, porque Ele se revela, tá? Deus pode ser conhecido? Pode, sim. Então, qual que é a ideia? Que a gente conheça Deus. Para quê? Para que a gente tenha a nossa cosmovisão correta. Porque a maneira que eu enxergo Deus vai determinar a forma de eu me relacionar com Ele, não é? Se eu enxergo Deus como uma divindade pagã, eu vou querer trocar com Ele toda hora. Eu vou querer trocar com Ele. Eu vou estar sempre querendo agradar Ele, para que Ele se agrade de mim. Só que a Bíblia vai falar que não é assim. Na verdade, Deus que vem primeiro para nós. É o que eu vou mostrar agora, tá? Isso aqui a gente fala em outras aulas, a gente vai poder voltar nisso, tá? Deus pode ser conhecido? Pode, porque Deus é transcendente e imanente. Transcendente quer dizer que Ele está fora da criação, Ele não se confunde com a criação. Pela natureza dele, Deus é eterno, Deus é onipotente, Deus é onipresente. São atributos que somente Ele tem. E esses atributos fazem com que Deus não se confunda com a criação. Mas ao mesmo tempo que Ele é transcendente, Ele também é imanente. Imanência significa o quê? Que embora Ele seja soberano e maior do que tudo, não caiba em nenhum espaço, Ele está no meio da criação. Isso é imanência. Por isso que Ele pode ser conhecido. Porque se Ele fosse só transcendente, jamais nós poderíamos conhecer Deus. Mas Ele é imanente. Pelo fato dele ser imanente, Ele se revela a nós. Ele está no meio da criação. Ok? Mas eu quero finalizar essa aula, porque a gente já está no finalzinho, mostrando esse diagrama aqui, ó. Tem muita coisa aqui, né? Paulo é a cosmovisão pagã. Paulo ensina aos cristãos romanos que o chamado de Deus é para que sejamos um sacrifício vivo. Oh meu Deus! Sejamos pior que ninguém está encostando em nada, né? Deve ser o fantasma.
Não chama nada. Já está terminando, tá? 10 minutinhos a gente termina. Ó, Paulo está ensinando, quando ele escreve lá em Romanos 12, capítulo 11, 12 de Romanos, que o chamado é para que a gente seja um sacrifício vivo. E ele quer dizer que enquanto você vive, você é o sacrifício, não só no momento ali. Sacrifício vivo é entregarmos, aí é o verbo auristo, né, que é apresentar o tempo todo, apresenta e deixa apresentado, ou entregar, né, e deixar entregue. Entreguemos a nossa vida totalmente a Deus e não somente algumas coisas em alguns momentos, como os pagãos fazem. Os pagãos só entregam naquele momento, no momento do ritual. Acabou aí, não tem mais relacionamento. Só depois, quando ele precisar de novo, aí ele vai de novo para a divindade para conseguir de novo, faz o sacrifício de novo para conseguir o bem de novo. Não é isso que é o Evangelho. Não é isso, essa não é a lógica da Bíblia. Nossa vida é um sacrifício, todo tempo, todo momento. O pagão somente se relaciona com a divindade no momento em que está entregando o sacrifício, no interesse de receber algo em troca. Esse é o pagão. Depois do ritual, não se mantém nenhum tipo de envolvimento com a divindade, até precisar alguma coisa. Aí começa tudo de novo, aí volta o ciclo. E quando a necessidade surge, novamente ele vai buscar a atenção da divindade por meio de uma oferenda. Sempre vai ter isso. Então a divindade está sempre irada, está sempre de mal com a gente, e a gente precisa agradá-la por meio de um sacrifício para que ela seja favorável a nós. Essa é a lógica deles, tá? E a gente traz essa lógica também para o cristianismo. Então, como é que é o relacionamento do pagão? É isso aqui que eu queria mostrar. Como é que é o relacionamento do pagão com a divindade? No paganismo, olha lá, relação com Deus no paganismo. No paganismo, o homem sacrifica para ter a atenção e os benefícios de Deus. Isso é no paganismo. Eu vou mostrar para o pessoal de casa aqui também ver. Aqui. No paganismo é isso, ó. O homem sacrifica para ter a atenção e os benefícios de Deus. Então, o homem está aqui, sempre no sentido horário, tá? No sentido do seu relógio analógico. O homem está aqui, o que o homem precisa fazer? Ó, sacrifício, bom comportamento. Para quê? Para que Deus receba o sacrifício e o bom comportamento, e em resposta ele nos dê as bênçãos. Tá vendo? Então é sempre nesse sentido, do homem para Deus, de Deus para o homem. Isso é onde? Qual é essa cosmovisão? Pagã. Cosmovisão pagã. Será que existe resquício disso aqui ainda no nosso cristianismo? Será que existe resquício dessa forma de se relacionar com Deus no meio dos evangélicos? Será que existe? Vocês concordam com que existe? Mas isso aqui é cosmovisão pagã. Isso aqui não teve mudança de mente, não teve metanoia. Ok? Mas como é que a Bíblia ensina que deve ser o nosso relacionamento com Deus? Lembra que eu falei, ó? A palavra culto no grego é latreia, e significa atos de serviço a uma divindade. Então o nosso culto é o serviço a Deus. Esse é o nosso culto. E quando é que é feito? Somente domingo 10 horas da manhã e domingo... Quando é que é feito esse nosso culto? Todo tempo, toda hora, todo dia. O que a gente faz aqui é só se reunir como igreja para compartilhar da comunhão e adorar a Deus. Mas o nosso culto já vem lá de casa. Forte, né? Olha lá. Então, o culto racional é uma vida de serviço mediante uma transformação da mente, metanoia.
onde entendemos que somos nós quem servimos a Deus e não o contrário, porque no pensamento pagão quem serve é Deus, porque quando eu ponho a divindade ao meu favor, quem me serve é a divindade. Quando eu busco a divindade para querer para buscar o que eu quero, é a minha vontade que prevalece. Então eu sou o meu Deus. Mas o Evangelho é o contrário. O Evangelho é: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, não a minha. Porque quando eu busco Deus para satisfazer a minha vontade, eu sou o Deus de mim mesmo. Eu amo a mim, não é a Deus. Eu amo a minha vontade. Se a metanoia não acontecer e nossa mente não for mudada, vamos continuar pensando como pagãos, oferecendo um culto externo sem o coração, só no interesse. Deus nos abençoa? Abençoa, claro, eu já falei isso nas outras aulas, vocês sabem. Mas como? Como resultado, não como causa, mas como efeito. Deus nos abençoa como efeito, não como causa. Vocês vão entender isso. O relacionamento com Deus. Como é que deve ser o nosso relacionamento com Deus? O sentido correto para o relacionamento com Deus. Desde a queda do Éden é o homem que foge, né? Não é isso? Vamos terminar já. Dá tempo de terminar. Fica calma aí. Qual que então é o sentido correto do nosso relacionamento com Deus? A gente viu que o paganismo é aquilo lá. Mas como deve ser então o nosso sentido? Qual é o sentido do nosso relacionamento com Deus? Como deve ser o nosso relacionamento com Deus? É desde o Éden que o homem foge de Deus, sim ou não? Porque quando Adão e Eva pecaram, o que aconteceu? Deus veio na visita. Onde que estava Adão e Eva? Atrás da moita, escondidos, fugindo de Deus, não é? Deixa eu voltar aqui. Opa. Então desde o Éden, desde a queda do homem no Éden, o homem, procura fugir e se esconder de Deus. Contudo, o Senhor sempre está atrás do homem para trazê-lo de volta à comunhão com Ele. Muda aqui já, começa a mudar a cosmovisão, começa aqui, Por quê? Não é você que vai atrás de Deus. Não é você que tem que agradar a Deus para Ele se agradar, não. Deus já se agradou de você. Deus já está atrás de você desde o Éden. Deus é que está atrás de você. Não é você que vai atrás dele. É Ele que te chama. É Ele que te busca. É Ele que te traz. É Ele. Então a iniciativa é de quem? Do homem ou de Deus? A iniciativa é de Deus. Então é sempre Deus que vem primeiro para nós. Não tem essa de eu vou agradar a Deus para Deus se agradar de mim. Não, irmãos. Pelo amor de Deus. Isso é paganismo. Deus já veio atrás de você. É Deus que vem primeiro. Deus é que te busca. Deus é que te salva primeiro. Assim, qual o sentido correto do relacionamento com Deus? Vamos lá. O que a gente tem que ter em mente? E guarda isso. Deus escolheu você antes da fundação do mundo e o chamou para ser dele. Deus te escolheu antes mesmo dele fazer o mundo. Ele nem tinha feito o mundo, ele já te escolheu. Deus veio ao mundo por você. Olha isso. Deus morreu pelos seus pecados. Em que momento você fez alguma coisa para Deus fazer isso para você? Em que hora foi isso? Romanos 11, 38. Quem primeiro Deus deu para Deus, para que Deus lhe retribuísse? Então você não deu nada para Deus. Você não adianta você querer achar que Deus vai se agradar por aquilo que você dá para Ele. Na verdade Ele criou tudo. Então Deus morreu pelos seus pecados. Deus se certificou de que alguém explicasse o Evangelho para você. Você ouviu o Evangelho, não ouviu? Quem é que proporcionou isso? Deus. Deus se certificou de que alguém ia pregar o Evangelho para você. Tanto é que você está aqui hoje. A iniciativa foi de quem? De Deus. Você só respondeu. Você falou: Jesus, eu te quero.
Então você respondeu, você veio, você está aqui. Então a nossa relação com Deus sempre vai ser assim, na base da resposta. Isso muda aquilo que o pessoal fala, né? Que ele está com Jesus. Na verdade não. A gente fala assim, mas não é bem isso. Na verdade é Deus que nos encontra, né? Mas às vezes eu encontrei, a gente, não, tudo bem, tá, você encontrou, mas a gente sabe que a gente sabe que na verdade é Jesus que te chamou. É Jesus que te escolheu, é Jesus que te trouxe, né? O que você fez para merecer isso? Nada, isso é graça. Lembra que a graça é contra-intuitiva? Você não faz mérito, você não tem mérito nisso. Deus simplesmente te amou e te chamou. Mérito de quem? Dele, do amor dele. Ok? Você se voltou para ele e o recebeu. Quer dizer, é a sua resposta. A nossa relação sempre é essa. A gente sempre responde ao amor de Deus. É o efeito, não a causa. Qual é a causa? O amor de Deus. Qual é o efeito? A nossa resposta a esse amor. Deus entrou na sua vida, declarou que você agora está justificado e perdoado e o chamou de filho. Deus fez tudo isso, você não precisou fazer nada. Você não precisou dar uma oferta, nenhum sacrifício, nem fazer nada disso. Deus fez isso tudo por iniciativa dele. Você só fez o quê? Respondeu. Só responde. Oi? Estamos terminando. Deus te convida a viver um relacionamento baseado no amor e na obediência. Então, vamos mostrar aqui a figura, porque já terminou, mas ele está tendo aula lá embaixo, então está tudo bem por enquanto. Agora, como é que é o sentido certo, correto do relacionamento com Deus? A relação com Deus no cristianismo. No cristianismo, olha isso. No cristianismo, Deus não somente oferece o sacrifício, porque olha, no cristianismo quem oferece sacrifício? É Deus, não é você. Deus ofereceu o seu Filho em sacrifício. Para quê? Para nos salvar. Ele não somente é o sacrifício, né? Ou Deus não somente oferece o sacrifício, como Ele é o próprio sacrifício. Para quê? Para reconciliar o homem consigo. Então a iniciativa é de Deus. No paganismo, o homem oferece o sacrifício para agradar a divindade. No cristianismo, Deus oferece o sacrifício para salvar a humanidade. Então a iniciativa é de Deus, sempre de Deus, parte de Deus. Deus decidiu criar, Deus decidiu salvar. Qual é o nosso papel então em relação a isso? Nós simplesmente respondemos. Como? Como é que é no cristianismo então? O homem e Deus, certo? Como é que é no cristianismo? No cristianismo é no sentido anti-horário. Se no paganismo é no sentido horário, no cristianismo é no anti-horário. Por quê? Então Deus oferece o sacrifício e o homem responde a Deus como? Gratidão e obediência. Então Deus oferece o sacrifício, o homem, para salvar o homem responde a Deus com gratidão e obediência. Então, nós devemos responder como? Obedecendo ao que Jesus diz e sendo grato a Ele pelo que Ele fez por nós. Então, por que eu dou oferta na igreja? Porque eu sou grato a Deus pelo que Ele fez por mim. Por que eu dizimo na igreja? Porque eu sou grato a Deus pelo que Ele fez por mim. Por que eu sirvo na igreja? Porque eu sou grato a Deus pelo que Ele já fez por mim. O voto ele é uma coisa padrão, porque o voto ele faz que. É que assim, antes de você fazer o voto, você recebeu algo de Deus, né? Mas. Sim. Só para entender. O voto, isso aí é uma conversa para um outro assunto, porque tanto o voto como o jejum, que também tem gente que usa jejum como moeda de troca. Eu vou jejuar para Deus me dar aquilo. Talvez não é bem assim que a Bíblia ensina a respeito do jejum. Eu posso falar do voto também. Vou votar. Calma, vamos ter calma, porque esse é um assunto que não dá para falar, porque já acabou nossa aula. Mas não, você fica à vontade. A gente pode começar a aula que vem já entrando nisso, porque vai fazer parte do assunto. Tá? Você vai vir, vai vir na semana que vem, você vai vir, você não vai ter. Você vai vir semana que vem, já está decretado. E aí a gente já vai começar a aula com essa, porque faz parte da lição.
beleza? A gente vai falar das disciplinas espirituais. Jejum, para que a gente jejuma? Para que a gente ora? Para que a gente dá oferta? Para que a gente faz voto? Será que isso é troca com Deus? É, a visão bíblica, porque tudo isso é bíblico. Tudo isso faz parte da nossa vida de cristão. Só que a gente precisa saber como fazer, para a gente não ser um pagão querendo trocar com Deus. Deus não precisa de nada. Deus criou o mundo, Deus criou tudo. A nossa relação com Ele, vamos se colocar de pé, por favor, é por meio da gratidão. Tudo que nós fazemos é em gratidão, é em resposta, porque Deus nos deu e a gente responde a Ele sendo grato. Então tudo que eu faço é em gratidão ao que Ele já me deu, porque eu só estou aqui hoje e serei capaz de dar uma oferta no culto porque Deus hoje me deu o oxigênio para que eu estivesse aqui. Que se Ele não me tivesse me dado primeiro, eu não estaria aqui para devolver. Tudo bem? Vocês fiquem calmos, tá? A gente vai chegar lá. Às vezes eu fico meio estranho, mas é normal, tá? É normal. Tudo bem? Já entendeu, né? Então tá. Deus abençoe vocês. Semana que vem a gente vai entrar na revista. Se não tiver revista, tudo bem, dá pra... A gente pega aqui nos slides, tá tranquilo, tá bom? Eu conto com a presença de vocês na próxima semana. Então vamos orar pra gente ir lá? Ora aí, Igor. Oi? Claro. Tem, claro que tem. Tem muita recompensa. Ora aí, Igor, pra gente ir lá. Deus, nós te agradecemos por mais uma manhã e por esse início, né, esse começo da história. Nós te agradecemos pela sua revelação. Obrigado por nos dar a visão correta daquilo que é a nossa relacionamento. Nós possamos levar isso adiante, nós possamos levar isso para o dia a dia. Senhor, abençoe os nossos pastores, essa casa, e nos leve em segurança para tudo para a nossa casa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Antes de você sair, a gente tem uma determinação que precisa tirar uma foto. Você tira, Fia, a foto da gente aqui, ó. Eu vou só parar aqui a aula.